Deus soberano, recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração. Enquanto nós louvamos, Deus, passeia no nosso meio. Vem, Senhor nosso Deus, colocar as Tuas mãos sobre as nossas vidas, ajudando-nos, Pai querido, a continuar firmes debaixo da Tua mão e da Tua palavra. Porque eu sei, meu Deus, que o Senhor é o Deus que pode todas as coisas. Para o Senhor não há impossível. E os Teus discípulos, numa certa ocasião, pediram: acrescenta-nos fé. E nós, meu Pai, também te peço, meu Pai, acrescenta-nos a verdadeira fé, para que nós possamos, meu Pai, dizer a um monte: erga-te daqui para acolá, e assim acontecer. Pai querido, em nome de Jesus, coloca essa fé sobrenatural, essa fé no nosso coração. Recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração. Eu te peço, meu Deus, em nome de Jesus. Glória, glórias, glórias. Aleluia, Senhor. Louvado seja o teu nome, Senhor. Deus soberano e Deus amado, enche-nos nosso coração com a tua presença e com a tua paz, Senhor. Porque nesse mundo, meu Deus, com tantas tribulações, nós precisamos da tua paz. Precisamos, meu Pai querido, da tua presença, para que o Senhor nos ajude a todos os momentos. Vem, meu Deus, com o teu Espírito Santo e fala conosco. Ah, meu Deus amado e soberano, tira tudo aquilo que é impedimento. Tira, meu Deus, as enfermidades da nossa alma, do nosso espírito e do nosso corpo. Porque o Senhor é um Deus que vê aquilo que nós não vemos. O Senhor é o Deus que nós não enxergamos. É o Deus invisível, mas é o Deus que está ao nosso lado. É o Deus que deixou uma palavra de poder, que deixou um nome sobre todo nome e deixou a autoridade e poder para todo aquele que crê. Por isso, meu Deus, nós queremos crer, mas também queremos ser discípulos do Senhor. Queremos, meu Pai querido, obedecer a Tua voz, obedecer a Tua palavra e que o nosso coração seja inundado pela Tua maravilhosa presença. Pai querido, fica ao nosso lado e eu te peço em nome de Jesus. Glória a Deus. O teu milagre chegar. Glória a Deus. Nosso Deus é fiel. Quando nós entregamos a nossa vida para Ele, Ele diz: entrega o teu caminho e confia que o mais Ele fará. E Ele está fazendo na nossa vida. Muitas vezes parece que Deus se esqueceu de nós, que Ele não responde às nossas orações, mas o Senhor Jesus disse que nesse mundo nós teríamos tribulação. Mas disse também: tem bom ânimo, porque eu venci o mundo. Não importa se o momento é de alegria ou se o momento é de tristeza, mas importa que nós tenhamos fé para continuar adorando o nosso Deus. Aqui no Evangelho de Lucas, nós vamos ler aqui os discípulos, os apóstolos do Senhor, falando com Jesus Cristo. E aqui no verso 5, eles disseram assim: disseram então os apóstolos ao Senhor: acrescenta-nos a fé. E disse o Senhor: se tivesseis fé como um grão de mostarda, direis a esta amoreira: sai daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Olha como Jesus colocou aqui um poder extremo. O poder de dizer a uma planta: sai daqui e vai se plantar lá no mar. E ele diz que esta planta, esse vegetal, iria obedecer. Uma fé que tem poder extremo, que tem poder para todas as coisas, para transpassar, para mudar de local uma amoreira. Uma coisa que nós nunca vimos. O Senhor Jesus, ele disse que os seus discípulos fariam obras maiores ainda do que aquela que ele fez. Mas quando a gente olha ao nosso redor, a gente vê que nas igrejas, nas reuniões, até um cego enxergar está ficando difícil
de se contemplar. Por quê? Porque está faltando o amor. E o Senhor Jesus, quando ele operava sinais, prodígios e maravilhas, ele agia com íntima compaixão. E nós, como discípulos, temos que ouvir uma palavra dessa e começar a refletir. Porque eles disseram então os apóstolos ao Senhor, acrescenta-nos fé. E disse ao Senhor, se tivesses fé como um grão de mostarda, direis a esta moreira, desarriga-te daqui para acolá, planta-te ao mar, e ela vos obedeceria. E ele explicou que a mostarda é a que tem a menor semente de todas as plantas. Então, uma fé tão pequena como a menor semente, ela já é suficiente para operar um grande milagre. E quantas vezes nem essa fé nós não conseguimos ter, porque nós olhamos as circunstâncias ao redor, olhamos com os olhos naturais, com os nossos olhos humanos e perdemos a nossa fé. E o trabalho do inimigo é esse, é fazer com que nós não venhamos crer, primeiro que nós somos discípulos de Jesus, e depois como discípulos que nós não temos a autoridade, mas eles disseram, acrescenta-te-nos a fé, e nós também vamos clamar e vamos pedir ao Senhor, acrescenta-nos a fé, ó Senhor Jesus. Enche-nos com o teu poder e com a tua presença, porque meu Deus amado e meu Deus poderoso, a tua palavra vai ser pregada, vai ser anunciada, e nós queremos, meu Pai querido, receber o verdadeiro alimento, o alimento que vem alimentar a nossa alma, o nosso coração, porque a tua palavra diz que a nossa boca fala o que o nosso coração é cheio, e nós queremos ser cheios de fé, para poder dizer para esta moreira, para aquilo que é tranqueira, para aquilo que não presta na nossa vida, sai daqui para lá, vai para o abismo e não volta mais, e assim acontecer nas nossas vidas. Por isso, ó Deus, enche-nos com a tua paz e com a tua presença, eu te peço em nome de Jesus. Vamos aplaudir essa palavra, porque esta palavra é digna de honra e de glória. E enquanto nós aplaudimos, abra a tua boca e dê glória a Deus. Fala, glória a Deus. Glória, 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 glórias. Aleluia, Senhor. Vem falar conosco em nome de Jesus. E aqui o Senhor Jesus disse essa palavra, justamente porque aqui no verso 1 ele disse assim, e disse aos discípulos, é impossível que não venham escândalos, mas ai daqueles por quem vierem. Melhor lhe fora que lhe pusessem ao pescoço uma pedra de moinho e fosse lançado ao mar, do que fazer tropeçar um desses pequeninos. Você vê que essa palavra já começa com Jesus dizendo, ai daqueles por quem vierem os escândalos. Por que ele disse isso? Porque os escândalos, eles vão roubar a nossa fé. Quantas vezes a pessoa vai num determinado lugar, ou até aqui mesmo, uma palavra é pregada e a pessoa desconfia, a pessoa pelos escândalos que está por aí em nome de Deus, em nome de Jesus, ela acha que tudo é para enganar, tudo é para roubar, tudo é para lesar, e ela acaba não tendo fé, porque ela acaba sendo prejudicada com esses escândalos. E o Senhor Jesus, ele disse, mas ai daqueles por quem vierem escândalos. Ele sabia que iria vir escândalos. Ele sabia que muitos iriam usar o seu nome indevidamente. E atualmente, quando nós falamos com as pessoas do mundo, com os gentios, para que elas se entreguem ao Senhor Jesus como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, muitos acham que pastor é tudo ladrão, que crente é tudo safado, que nós queremos enganar. Por quê? Por causa dos escândalos. Uma estratégia que o inimigo usa para que as pessoas não venham conhecer o Senhor Jesus. Mas ele deixou um alerta que é melhor que essa pessoa mesmo colocasse uma pedra de moinho, aquela pedra que era usada para amassar sementes, e se lançasse morro abaixo, do que vir escândalos através delas mesmas.
E ele disse aqui no verso 3, continuando: olhem por vocês mesmos, e se teu irmão pecar contra ti, repreende-o, e se ele se arrepender, perdoa-lhe. Olha por vós mesmos, e se o teu irmão pecar contra ti, repreende-o, e se ele se arrepender, perdoa-lhe. Porque ele sabia que nós somos falhos, que nós somos pequenos, que nós somos pecadores, e às vezes nós mesmos pecamos contra o nosso irmão, por coisas que nós poderíamos fazer e não fizemos, por coisas que nós pensamos errado, por coisas que nós falamos errado, por coisas que nós agimos errado, mas nós pecamos contra os nossos irmãos de fé, contra aqueles que nós deveríamos ter consideração como se fosse família do próprio sangue. E ele diz assim, o Senhor Jesus: mas se ele se arrepender, depois de você repreender, depois de você o admoestar, perdoa. Perdoa, porque assim como ele é falho, você também é. Então perdoa. O melhor caminho é esse, perdoar. E ele diz assim: e se ele pecar contra ti 7 vezes no dia, e 7 vezes no dia vierem contigo, dizendo: arrependo-me, então você perdoa. Você imaginou uma pessoa que te acusa, que fala algo contra você, e de repente ela vai e fala assim: olha, falei todas aquelas barbaridades, tudo aquilo contra você, mas refleti bem e eu queria que você me perdoasse. E você olha para aquela pessoa, sente aquele perdão verdadeiro e fala: tá bom, meu irmão, vamos esquecer tudo isso, está perdoado. E passa um tempo mais, a pessoa repete novamente algo contra você, e você fica aborrecido, você fica irado. E isso acontece 7 vezes num dia. E o Senhor Jesus disse: mas se acontecer, perdoa. E aí os discípulos falaram: ah, Senhor, como é difícil fazer isso. E aí eles falaram: Senhor, acrescenta-nos essa fé, Senhor. Por quê? Porque só quem tem a fé em Jesus Cristo consegue perdoar tantas vezes num dia só. Nós, quando as pessoas pecam contra nós, não foram 7 vezes num dia, mas talvez uma vez só nós não conseguimos perdoar. Fica tão difícil porque aquele sentimento fica dentro de nós, parece que aquilo sempre volta ao nosso pensamento, ao nosso coração. Nós ficamos praticamente presos àquela palavra contrária. Mas nós temos que aprender segundo isso que o Senhor Jesus disse. Porque ele disse: se vocês tiverem a fé tão pequena como a mostarda, vocês vão ter poder para dizer para esta amoreira: desarraiga-te daqui e planta-te ao mar, e ela vos obedeceria. Quer dizer, a fé do sobrenatural, a fé pequena, mas a fé que faz com que nós venhamos a agir segundo a vontade do nosso Pai. E ele diz aqui assim: e qual de vós terá um servo a lavrar ou apacentar o gado, a quem voltando ele do campo diga: chega-te e assenta-te à mesa? Ele não lhe diga antes: prepara a ceia, troca-se e depois vem me servir. Antes que tenha comido e bebido, e depois comerás e beberás tu. Ou seja, primeiro o empregado, o servo, aquele que era o escravo, naquele tempo tinha escravos, ele vai servir o seu senhor. E depois ele vai sentar e vai se alimentar. Primeiro ele serve ao Senhor. E isso também é para nós. Primeiro servimos ao nosso Senhor, que é o Deus. Depois a gente vai cuidar dos nossos próprios deleites, dos nossos interesses. Buscai em primeiro lugar o reino dos céus, a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Tem fé em Deus. A fé tão pequena que abre portas, que move montanhas, mas coloque Deus em primeiro lugar e Ele vai satisfazer os desejos do teu coração.
E ele diz aqui: porventura dá graças ao servo porque fez o que foi mandado? E ele fala: creio que não. Assim também vós, quando fizerdes tudo o que for mandado, dizei: somos servos inúteis, porque fizemos somente o que deveríamos fazer. Quer dizer, pessoas que agem só fazendo as coisas por obrigação, não têm prazer nas coisas de Deus, seguem como uma religião, como um ato religioso, como um ato que a pessoa faz para receber, como uma Eucaristia de outras igrejas, como uma liturgia da palavra, onde aquilo é um esquema: senta, levanta, aplaude, vamos rezar, vamos chorar, vamos agora ajoelhar, vamos agora participar, mas tudo aquilo como um ritual. E Deus não quer assim. Deus quer que nós venhamos fazer as coisas com alegria no coração. Porque se a gente fizer só através daquilo que Ele manda na sua palavra, somente obedecendo, sem ter alegria, nós somos considerados como servos inúteis. E quando Ele disse isso, Ele disse para os discípulos, porque no verso 1 nós lemos aqui: e disse aos discípulos. E às vezes as pessoas pensam assim: ah, mas os discípulos eram aqueles 12 que andavam com Jesus. Eles eram os discípulos, mas nós também somos chamados para ser discípulos do nosso Senhor e Salvador Jesus. Vamos abrir aqui no livro de Mateus, no capítulo 19, para que a gente entenda um pouco melhor. Volta um pouquinho aí, Mateus, capítulo 19. Quando nós lemos essa palavra aí no verso 1 de Lucas, nós vimos que o Senhor Jesus, Ele disse assim, que era impossível que não viesse escândalos, mas ai daquele que provocar um escândalo. E nós sabemos que o escândalo que tem sido maior hoje em dia é por causa de dinheiro. É porque pessoas têm usado o nome de Jesus para adquirir fama e riqueza. E aqui nesse capítulo, nesse Evangelho de Lucas, no capítulo 19, nós vamos ler no verso 23. E novamente o Senhor Jesus está falando com os discípulos. Quando Ele fala com os discípulos, Ele fala conosco. É a palavra de Jesus diretamente para o nosso coração. Eu procurei lá no dicionário e diz assim, que discípulo é aquele que segue alguém em suas ideias, nas suas atitudes, nas suas posições, nas suas ideologias, nas suas determinações existenciais. Se nós seguimos a Deus, se nós seguimos a Jesus, nas atitudes, nas posições, nas ideias, nos mandamentos, então nós somos considerados discípulos. Nós também somos discípulos de Jesus. E existe uma diferença entre aquele que crê e aquele que é discípulo. Quando você tiver oportunidade, entra lá no meu blog, lá, encontrando-jesus.blogspot.com. Lá tem um estudo lá que eu fiz sobre o crente e o discípulo. Não é somente ser crente, tem que ser crente e tem que ser discípulo. Crente, a palavra de Deus diz que até o demônio é, que ele crê e ele treme sobre a palavra de Deus, mas ele não obedece. Somente acreditar não vai resolver. Você tem que crer, você tem que ser um crente, você tem que ser um discípulo. E aqui Jesus está dizendo aos discípulos. Verso 23. Disse então Jesus aos seus discípulos: em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus. E outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Quer dizer, aqui o Senhor Jesus ele fez uma semelhança, uma analogia com um camelo. Com um camelo que não passa no fundo da agulha. Eu sei que
os estudiosos da teologia dizem que aquela porta que entrava no templo era uma porta baixa, para que os animais não entrassem. Então o camelo não entrava ali naquela porta, porque ele não conseguia se abaixar e passar por aquela portinha. E quando Jesus disse isso, ele disse em referência àquela porta. Mas eu prefiro entender da maneira como está aqui, da maneira literal, que ele diz que mais difícil do que um camelo passar num buraco de uma agulha qualquer, e um camelo não passa mesmo, e ele diz que ainda mais difícil do que isso, ou seja, é um rico entrar no céu. E ele diz, porque é mais fácil que camelo pelo fundo de uma agulha entrar do que um rico entrar no reino de Deus. E os seus discípulos, ouvindo, admirados, disseram: Ora, Senhor, se é assim, quem vai se salvar? Porque um rico não entra no reino dos céus. É mais fácil passar o camelo no buraco da agulha, que para nós não tem como, do que um rico entrar no reino dos céus. Então, Senhor, quem que vai se salvar? Ninguém. Vai todo mundo perecer. Porque aqui o Senhor está falando de uma coisa que é impossível. E no verso 26, e Jesus, olhando para eles, disse-lhes: aos homens é impossível, mas a Deus tudo é possível. Então Pedro, tomando a palavra, disse-lhe: eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Ah, Deus, nós deixamos tudo. Nós não temos mais riqueza, não temos mais a empresa de pesca, não temos mais barcos, não temos nada, Senhor. Nós largamos tudo para te seguir. O que nós vamos receber, Senhor? E ele disse assim, e Jesus disse-lhe, verso 28, em verdade vos digo que vós que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vós assentareis sobre 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casa, irmão, irmã, pai, mãe, mulher, filhos, terras, por amor de meu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. Pois muitos primeiros serão derradeiros, e muitos derradeiros serão primeiros. E olha aqui que aqui ele fala, nesse verso 28, e Jesus disse-lhes, em verdade vos digo, que vós que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, ou seja, a regeneração, quando Jesus voltar e ele estiver lá na glória dele, você vai receber um trono, aqueles discípulos vão receber um trono, vão se assentar e vão ajudá-lo a julgar as 12 tribos de Israel. E ele diz assim, que se a pessoa deixou tudo, deixou a família, deixou o irmão, deixou a mãe, deixou tudo que era parentela, por amor dele, porque ela não se colocou sobre um jugo desigual. Então, o jugo desigual é quando você tem fé e a outra pessoa não tem fé. Então você acaba deixando aquela convivência que já não é mais de harmonia, porque você está fazendo por amor a Deus. Não adianta você querer viver eternamente convivendo com um espírita. Não tem como, você é crente, você é de Deus. Não adianta você querer viver eternamente convivendo com aquele que só blasfema de Deus, aquele que não tem fé, aquele que é idólatra. Não dá certo, fica um jugo desigual, ele acaba tirando a tua fé, te contaminando. E ele diz que então haveria uma separação entre os que são de Deus e os que não são de Deus. Mas quem deixasse todas as coisas por amor dele, então receberá 100 vezes lá no reino dos céus, lá na regeneração, e herdará a vida eterna. E a pessoa muitas vezes fala assim, então
é só para depois? Eu deixo tudo? E aqui eu pego a Bíblia, eu vejo lá que os discípulos só passaram tribulação. Pedro, por exemplo, foi crucificado de cabeça para baixo. João, o Batista, teve a cabeça decapitada. Tiago também teve morte trágica. Então os discípulos de Jesus todos sofreram, com exceção de João. E então também para mim é isso. Será que só vou herdar lá para frente? Porque ele disse que um rico não entra no reino dos céus. Então aqui eu vou viver de que maneira? Mas não é isso que ele diz. Aqui ele está dizendo a promessa para a eternidade. Mas ele tem também uma promessa para nós aqui na terra. Vamos abrir lá no livro de Marcos, no capítulo 10. É a mesma conversa que o Senhor Jesus está tendo com os discípulos, que nós lemos aí no livro de Mateus, nós vamos ler em Marcos também. Marcos capítulo 10, e novamente no verso 23. Então, o Senhor Jesus está falando sobre aquele jovem que era muito rico e que ele cumpria todos os mandamentos de Deus, mas ele chegou na presença de Jesus e falou: Mestre, o que eu farei para herdar a vida eterna? E Jesus disse para ele assim: vai, vende tudo que tem e me segue. E a palavra de Deus diz que ele ficou muito triste, porque ele era muito rico e ele não queria vender, ele não queria se desfazer de nada. E a gente olha que essa passagem aqui, Jesus disse para um que procurou, um que já era cumpridor da lei, mas que confiava nas riquezas. E aqui no verso 23 nós vamos ler aqui. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos discípulos. Novamente ele está dizendo para aquele que segue a Jesus. Ele está dizendo assim: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. E os discípulos ficaram admirados das suas palavras, mas Jesus, tornando a falar, disse-lhes: filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. Você vê que aqui ele já dá um esclarecimento melhor. Naquele outro evangelho, nós vemos que ele diz assim: mas é mais fácil um camelo passar no buraco da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Aqui ele já explica melhor. O problema não é você ser rico. O problema não é você ter posses. Salomão, ele era um homem rico. Davi era um rei muito rico. Salomão, além de riquezas, ele tinha sabedoria. Diz que até a rainha de Sabá foi lá para visitá-lo, para ver por que ele era tão próspero. Porque a prosperidade é dom de Deus. Mas aqui o Senhor Jesus já dá um detalhe melhor. Filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. Pessoa que acha porque ela tem status, tem dinheiro, ela está bem. Quantos milionários aí acham que não precisam de Deus porque já tem tudo? E quando a pessoa tem tudo, é difícil você pregar para essa pessoa. Porque essa pessoa fala: mas você vai pregar o quê? Eu já tenho tudo, meu amigo. Ela está que nem aquela parábola do rico e do Lázaro, que diz que o rico morreu e foi lá para o Hades. E ali ele passava sede, ali ele passava necessidade. E lá daquele lugar tenebroso, ele levantou seus olhos em direção aos céus e ele olhou lá, aquele mendigo que ficava na sua porta pedindo um prato de comida, e ele viu aquele mendigo de nome Lázaro, lá no seio de Abraão, lá no céu. E ele diz: Pai Abraão, manda, Senhor, que esse me traga um copo d'água, porque eu estou com a língua grudando no céu da boca, não aguento mais. E o Abraão respondeu: filho, não dá. Não tem como a gente ir daqui para aí. Há um abismo intransponível. Você fica aí porque não tem mais jeito. E ele disse: então, pai Abraão, deixa que pelo menos alguém vá lá
na terra e aviso para os meus irmãos que são avarentos igual eu, que confiam nas riquezas, para que eles possam entender que nós não podemos confiar nas riquezas. E o pai Abraão disse: não tem como eles voltarem lá. Eles têm a palavra de Deus. Eles têm a palavra de Deus que fala toda a verdade. E assim é conosco. Nós temos a palavra de Deus. E quando nós acreditamos na palavra de Deus, nós confiamos em Deus, nós somos bem-aventurados. Filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E eles, se admirando, disseram: quem poderá, pois, salvar-se? Jesus, porém, olhando para eles, disse: para os homens é impossível, mas não para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis. E Pedro começou a dizer: Senhor, nós tudo deixamos para te seguir. E Jesus respondendo disse: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, pai, mãe, mulher, filhos ou campos, por amor de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes tanto já neste tempo, ou seja, em vida, você vai receber 100 vezes mais, em casas, e irmãos e irmãs, e mães, filhos, campos, perseguições, e no século futuro a vida eterna. Porém, muitos serão derradeiros, e muitos derradeiros serão os primeiros. Aquele jovem rico, Jesus disse que era para ele vender tudo e seguir. E se ele tivesse deixado tudo para seguir Jesus, aqui nessa terra, ele iria receber 100 vezes mais. Por isso, não confie no dinheiro, não confie no teu braço, na tua força, no teu eu, mas confie em Deus. Quando você confia em Deus, tudo é possível àquele que crê. Essa palavra é para nós, para que nós venhamos a adorar o nosso Deus em espírito e em verdade, para que nós possamos obedecer aquilo que o Senhor tem para nós. E quando nós obedecemos o Senhor, obedecemos a sua palavra, nós somos mais do que vencedores, porque o Senhor, Ele se alegra de nós, Ele nos dá força, Ele faz com que nós venhamos ser mais do que vencedores em Cristo Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Abra o teu coração, nós vamos orar, vamos clamar, vamos pedir a Deus, assim como os seus discípulos fizeram, que Ele verdadeiramente venha colocar fé no nosso coração. Glória a Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, a Tua palavra, meu Deus, foi pregada. Nós olhamos, Pai querido, lá no Evangelho de Lucas, que é impossível que não venham escândalos. Escândalos, meu Pai querido, por aqueles que usam a Tua palavra, por aqueles que usam o Teu nome, Senhor, por aqueles que querem enriquecer usando o nome e o poder de Jesus Cristo. Mas eu sei, meu Deus, que a Tua palavra diz: ai daqueles que fizerem isso. Ah, meu Deus, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E o Senhor disse que aqueles que confiam em riquezas, eles não herdarão, não entrarão no reino de Deus. Mas a Tua palavra diz que ainda que nós sejamos míseros pecadores, pequenos, que nós tenhamos os nossos defeitos, as nossas falhas, mas nós temos um advogado que é o nosso Senhor Jesus. Um advogado que diz, através da palavra do evangelista João: filhinhos, não pequeis, mas se pecardes, tem um advogado e o seu nome é Jesus Cristo. E nós queremos, meu Deus, te pedir nesse momento que o nosso advogado, que o Senhor Jesus, que é aquele que intercede por nós, interceda junto ao Pai nesse momento. Porque eu sei, meu Deus, que muitas vezes nós temos um coração endurecido. Hoje, ouvindo a Tua palavra, meu Pai, nós aprendemos que temos que perdoar
palavra que já conhecemos. Palavra, meu Pai querido, que quantas vezes entra no nosso coração, mas é uma palavra difícil de a gente viver. Tão difícil que os discípulos falaram: Senhor, se assim é, praticamente ninguém vai entrar no teu reino. Mas Jesus disse que os impossíveis aos homens são os possíveis a Deus. Por isso, meu Deus, eu quero te pedir nesse momento, por cada irmão que aqui está, para que o Senhor ajude a que ele possa perdoar aquele que hoje se fez como inimigo, seja na família, seja na rua, seja aonde for, mas que o Senhor venha colocar esse coração perdoador dentro do nosso ser, porque a tua palavra diz que na medida que nós perdoamos, nós somos perdoados, e nós queremos, meu Deus, ser perdoados de todos os nossos pecados, porque nós queremos, meu Pai, receber o teu favor. Queremos, Pai querido, que a alegria do Senhor, olhando para nós, venha a ser a nossa força. Nós queremos, Pai querido, que o Senhor nos cure nesse momento, que o Senhor, meu Pai, olhe para nós, do alto da nossa cabeça, à planta dos nossos pés, e onde tiver algo ruim, que o Senhor, em nome de Jesus, venha colocar a tua cura, venha colocar, meu Pai querido, a tua unção que despedaça o laço, que quebra o jugo, e que faz, meu Deus, com que nós sejamos mais do que vencedores. Por isso, meu Deus, trabalha, meu Pai, no nosso coração, trabalha, meu Pai querido, na nossa mente, na nossa alma, em nome de Jesus. Porque eu sei, meu Deus, que quando nós largamos tudo para te seguir, o Senhor mesmo providencia para que nessa vida nós venhamos a ter 100 vezes mais. E além de tudo que nós vamos ter aqui neste mundo, nesta terra, nós herdaremos a vida eterna. Então, meu Pai, que assim seja, e que um dia todos nós, após vivermos aqui nesta terra, com a tua prosperidade, com as portas que o Senhor abre na nossa vida, com os dons que o Senhor nos dá através da inteligência, da sabedoria, nós possamos também entrar no teu reino e olhar o Senhor face a face, olhar o Senhor Jesus e receber das tuas mãos a coroa da salvação. Pai querido, em nome de Jesus, trabalha no nosso coração. Tira, meu Deus, a avareza. Tira, meu Deus, aquilo que não presta. Faz, meu Pai querido, que nós venhamos a ser verdadeiramente discípulos teus. Discípulos que te alegram. Discípulos que têm prazer em falar de Jesus Cristo. Discípulos, meu Pai querido, que têm prazer em seguir a tua voz. Em seguir, meu Deus, aquilo que o Senhor tem para nós. Ah, meu Pai querido e amado, fala, meu Deus, no nosso coração nesse momento. Age, meu Deus, poderosamente, para que nós venhamos receber, Senhor, aquilo que o Senhor tem para nós. Porque eu sei, meu Pai, que o Senhor tem para nós muitas coisas. O Senhor tem para nós aquilo que nós não podemos fazer. Porque tudo aquilo que parece para nós impossível, o Senhor tem muitas vezes mais. Então, meu Deus, age no nosso coração nesse momento. Age, meu Deus, na nossa vida, para que nós sejamos abençoados pelo teu poder, porque nós queremos, meu Pai, que assim seja, em nome de Jesus. E amém, e graças a Deus. Ah, obrigado, Jesus. Vamos nesse momento cantar mais um louvor, vamos tirar nossas ofertas, em nome de Jesus. Glória a Deus. Santo, santo, santo é teu nome, Senhor. Glória, glória, glórias. Aleluias. Glória a Deus. Oh, aleluias. Glória, glória, glórias. Aleluia, Jesus. Recebe nesse momento as nossas ofertas. Recebe, meu Pai querido, aquilo que nós temos para colocar nas tuas mãos. Porque, meu Pai, nós queremos que o Senhor nos abençoe, queremos que a tua obra prospere, queremos, Pai querido, fazer parte do teu reino. Então, meu Deus, olha nesse momento para cada um de nós e enche-nos, meu Deus, com a tua bênção, com a tua prosperidade, porque nós sabemos que o Senhor é o Deus que tudo pode, é o Deus que não deixa nem os dos teus filhos desamparados, porque o Senhor é o Deus que faz todas as coisas
ao nosso favor. A tua palavra diz que agindo Deus, quem impedirá? Agindo Deus, ninguém pode impedir. Então age nas nossas vidas, eu te peço, em nome de Jesus. Glória, glória, glórias, aleluias. Santo é teu nome, Jesus. Oh, aleluia, Senhor. Glória, glória, glória. Tua fidelidade é grande. Sei que estás aqui, Senhor. Podes perceber que sou. Podes criar em mim um verdadeiro adorador. a minha Oferta ofereço a ti, Deus meu, pra que reconhecer é teu. Te adorar, feira não floresça, Quero me alegar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória Vem, mesmo que pareça que é o fim. Erga a oferta assim ao alto e vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, aqui está, meu Deus, as nossas ofertas, porque nós queremos, meu Pai querido, que o Senhor nos abençoe. Queremos, meu Pai querido, que assim como o Senhor é fiel para conosco, queremos ser fiel a Ti. Por isso, meu Deus, trabalhe em nosso coração, meu Pai. A Tua palavra diz, meu Deus, que nós não podemos confiar nas riquezas, mas que nós temos que confiar em Ti. A Tua palavra diz que é dando que se recebe. Por isso, meu Pai querido, recebe as nossas ofertas. E enquanto, meu Deus, nós ofertamos a Ti, trabalhe, meu Pai, ao nosso redor. Abre as portas que estão fechadas. Tira, meu Deus, toda iniquidade do nosso coração. E age poderosamente, meu Pai, para que o mal não venha nos atingir. Porque a Tua palavra diz que 1000 cairão ao nosso lado, mas nós não seremos atingidos. Porque o Senhor é o Deus que nos guarda, o Senhor é o Deus que nos protege, o Senhor é o Deus que nos livra do mal, e o Senhor é o Deus que nos abençoa. Abençoa, meu Deus, esta oferta, porque nós queremos que a Tua palavra seja pregada, que a Tua palavra, meu Pai querido, seja anunciada, que nós, meu Pai querido, venhamos ser como ministros do Teu Evangelho aqui nessa cidade. Ah, meu Pai, porque nós somos discípulos Teus, somos aqueles que Te adoram em espírito e em verdade. Recebe as nossas ofertas, em nome do Senhor Jesus. E amém. E graças a Deus. Oh, meu Deus, fiel a mim. Glória, glória, glórias. Aleluia. Santo é teu nome, Jesus. Obrigado, Senhor. Nós te louvamos e te glorificamos. Glória a Deus. Amém. Glória, 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 Senhor. Deus soberano, Deus amado. Abençoa, meu Pai, a nossa semana. Enche-nos, Pai querido, com a Tua presença. Que esse culto, meu Pai, venha ser um culto divisor de águas, venha mudar o nosso coração. Que nós, a partir de hoje, possamos aprender e ter aprendido a perdoar. Que nós, meu Pai querido, tenhamos um coração quebrantado na Tua presença, para que em todos os dias da nossa vida, o Senhor fique ao nosso lado. Eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. E que o Senhor te conceda a bênção da paz. Que o Senhor te conceda a bênção do amor. Que o Senhor te conceda a bênção da saúde. E que o Senhor te conceda a bênção da prosperidade. Agora diga assim: obrigado, Jesus. E que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo sejam com todos nós, não somente hoje, mas para todos sempre. Diga amém e aplauda o Senhor Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, meu Deus. Glória, glória, glórias. Obrigado, Jesus. Muito obrigado, meu Deus. Fica ao nosso lado, Senhor. Amém.